Já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 27 de dezembro de 2019, sexta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Esse, o 12º vídeo da série Passagens Engraçadas da Bíblia. Para quem está assistindo pela primeira vez esse vídeo, explico aqui a razão da existência dessa série. No dia 9 de dezembro deste ano, estava eu em Fortaleza, capital do Ceará, e ali fiz um vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia que eu acho. Recebi ali vários comentários de inúmeros internautas, cada um apresentando ali qual é a sua passagem preferida, a passagem bíblica. Como eu gosto de trabalhar com comentários de internautas que participam do meu canal, resolvi então fazer essa série. Em cada vídeo, estou mostrando aqui, em cada vídeo, uma passagem bíblica de acordo com o ponto de vista de algum internauta. E aqui nesse vídeo, 12º, trago mais uma vez uma passagem bíblica muito aí preferida pelo internauta Nando Lemon. No vídeo número 9, o Nando Lemon já teve ali uma passagem bíblica indicada por ele, já analisada, já colocada em vídeo aqui, o número 9. E torno aqui com o vídeo número 12º, com mais uma passagem bíblica indicada pelo Nando Lemon. O Nando Lemon, ele é ateu, possui um canal aí no YouTube com o mesmo nome, Nando Lemon. Vou colocar aqui na parte superior dessa página, desse vídeo, o link do canal dele. Acesse aí o canal do Nando Lemon para que ele aí possa progredir. É um canal inicial e está com apenas 9 vídeos. Vamos lá. Então, naquele vídeo com o título A Passagem Mais Engraçada da Bíblia que eu acho, o Nando Lemon colocou mais uma aqui. Vamos lá, vou lê-la, certinho? Muito bem. Escreve assim o Nando Lemon, abre aspas. Voltei a ler todos os dias a Bíblia. A culpa é sua, professor. Achei muito inteligente de sua parte criar esta série, pois falando de passagens engraçadas da Bíblia, o que não falta é assunto. Praticando a leitura até que uma nova seja encontrada, minha campeã do momento é a seguinte, 2 pontos. Em Apocalipse, um anjo arrebata o apóstolo João à ilha de Patmos, na Grécia, e faz revelações sobre o futuro, incluindo acerca da volta de Jesus, que, no capítulo 3, versículo 11, diz, abre aspas, a passagem da Bíblia, eis que venho sem demora, eis que venho sem demora. Guarde o que tens para que, e aí, reticências. E continua o Nando Lemon. Há mais de 4 décadas, ouço falar da tal volta de Jesus. Até agora, nada. Será que ele tomou o transporte errado e se perdeu? Até agora, nada. Será que ele tomou o transporte errado e se perdeu? Por favor, não ria. Está atrapalhando minha digitação. Eu ainda não terminei. Será que seu sistema de transporte entrou em greve eterna? Ou será que o mesmo, seja lá um cometa, ou seja lá o que for, teve problemas com o GPS e ele acabou indo parar em uma outra galáxia
muito distante? Sabe o que é mesmo muito engraçado com tudo isso? É que estamos falando de um Deus onipresente, que foi aonde? Para quê? Voltar de onde? Um abraço. Até a próxima. Fecha aspas aí. Eis aí o recadinho do Nando Lemon. Pelo recado aqui do Nando Lemon, é fácil você ver que ele tem conhecimento da Bíblia, que ele estuda a Bíblia. É fácil perceber isso aí pelo comentário dele. E ele também aí é um cara bem cômico, bem engraçado, porque ele faz um jogo aqui com essa lenda bíblica, que é a volta de Jesus. Na capa aí, na capa não, porque vídeo não tem capa. Na página minha do YouTube, há uma foto aí em relação a esse vídeo. Essa foto aí é o próprio Nando Lemon. Ele está aí diante de um microfone, porque ele disse que é também um cantor aí amador. Pois bem, aí está o comentário do Nando Lemon. A passagem engraçada que ele diz é a que está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 11, que é ali também dizendo que Jesus está voltando. Que Jesus está voltando em breve, e isso aí há 2000 anos. Essa aí é uma das passagens mais engraçadas da Bíblia. E o Nando Lemon diz que ela é, com certeza, aí a campeã de todas as passagens bíblicas. Essa tal da volta de Jesus. Muito bem, então vamos analisar isso aqui, não é? Gente, o cristianismo é uma religião apocalíptica. Coloque isso na cabeça. O cristianismo é uma religião apocalíptica. É uma religião que prega mais uma loucura chamada a volta de Jesus, com a destruição das pessoas más e um prêmio para as pessoas boas. Isso aí é mais uma loucura do cristianismo. Mais uma loucura. Para entender o que é isso aí, que está no Novo Testamento, essa volta de Jesus, para entender isso, gente, é preciso que você conheça os costumes da sociedade judaica da época de Jesus. Quando eu trato aqui de Jesus, não estou me referindo ao Jesus histórico, ao Jesus da história, porque esse aí é um quase nada. Estou me referindo aqui ao Jesus que está nos relatos dos 4 evangelhos do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João. É em relação a esse Jesus aí, dessas narrativas lendárias, que eu trato aqui, certinho? Então, muito bem. Para que você entenda essa volta de Jesus que está no Novo Testamento, é preciso que você entenda, conheça os costumes da sociedade judaica, da época em que esse Jesus aí lendário viveu, certinho? Jesus era um judeu. Ele pertencia à sociedade judaica, era um judeu. E como o judeu via o mundo na época? O que o judeu esperava? Vamos lá. No tempo de Jesus, toda a terra lá em que ele vivia, Palestina por ali, tudo aquilo ali era dominado pelos romanos. Os romanos dominavam ali. A força, por meio da força, cobrando impostos, fiscalizando ali a vida dos judeus. Então, havia essa invasão dos romanos na Palestina. Eles davam as cartas lá dentro. Imagine um invasor em seu país, em seu lugar, em sua cidade, mandando ali um invasor. É terrível, não é? Pois bem, era assim que viviam os judeus na época de Jesus. Quando você estuda a sociedade judaica na época de Jesus, você verá que o sonho dos judeus era que aparecesse um judeu, homem, macho, que expulsasse esses romanos da terra deles. Então,
o sonho de cada judeu era esse, que aparecesse um judeu forte, um judeu que seria um rei de Israel, como foi o rei Davi, e que esse rei, esse judeu, seria tão forte que iria expulsar aqueles romanos miseráveis lá da terra deles. Era esse o sonho dos judeus. E o que aconteceu quando você estuda a história judaica da época de Jesus? Você verá que apareceram inúmeros judeus, vários, dizendo ser o Messias, o Cristo. Vários. Isso está na história dos judeus. Então, esses judeus que nasceram dizendo ser o Messias, o Cristo, aquele que iria ser rei em Israel e que iria expulsar os romanos da Palestina, todos eles foram pegos pelos romanos. Os romanos pegaram cada um, prenderam, açoitaram, torturaram e depois crucificaram esses judeus que diziam ser o Cristo, o Salvador. Todos foram mortos, inclusive o Jesus dos cristãos, que está no Novo Testamento. Então, esses cristãos, judeus que aderiram a Jesus, passaram a ser cristãos, que escreveram aqui o Novo Testamento, muito tempo depois, esses aí pregavam que Jesus era o Messias, aquele Messias esperado pelos judeus. E os judeus até hoje não têm o menor respeito em relação a esse Jesus aí. Os judeus sabem que esse Jesus aí nunca foi o Messias aguardado pelo povo judeu, porque aquele Messias, repito, seria forte, um rei de Israel, que iria expulsar os romanos da Palestina. É por isso que os judeus nunca aceitaram Jesus, porque Jesus, na verdade, nunca foi o Messias aguardado, nunca foi o Cristo, nunca. Pois bem, então esse era o clima lá na Palestina, na época do Jesus, dos evangelhos. Era esse o clima. Então eles pregavam a volta desse Messias, do Cristo, para a sua época, para aquele tempo, e não para hoje. As igrejas cristãs enganam os fiéis, dizendo que Jesus vai voltar, descendo pelos céus, com anjinhos e trombetas. Isso é enganar pessoas ingênuas que não conhecem a história dos judeus, não conhecem os costumes da sociedade da época em que vivia o Jesus das narrativas lendárias do Novo Testamento. Entendeu? Então, o que o Nando Lemo faz aí, em relação à volta de Jesus, e até ele faz uma gozação aí, é porque a coisa é muito ingênua. O Papa Francisco até ele sabe, no fundo, que Jesus nunca voltará, que isso aí não é um fato real. Ele sabe muito bem que Jesus nunca voltará descendo pelos céus com os anjinhos, tocando trombetas, nem saxofone, nem violão, nem piano, etc. Ele sabe disso. A desgraça é que as igrejas cristãs enganam os fiéis, alimentando essa ilusão que os próprios líderes sabem que não existe. Jesus nunca voltará, nunca descerá dos céus, porque simplesmente ele não foi, ele não subiu e não desce. Repito, quando você pega a Bíblia de Mateus, que é o primeiro evangelho que aparece lá na Bíblia cristã, o primeiro evangelho, na verdade, é o evangelho de Marcos. Mas o que aparece aí, primeiramente, é Mateus. Então, o primeiro evangelho de Mateus, até o último livro do Novo Testamento, que é o Apocalipse, isso aí é texto cristão. Então, de Mateus a Apocalipse, em cada página da Bíblia está bem claro que o Jesus pregava, os cristãos pregavam a volta do Messias para aquele tempo. Para aquele tempo, isso está bem claro no Novo Testamento. Mas as igrejas cristãs deturpam os textos do Novo Testamento para alimentar uma ilusão que qualquer teólogo sério sabe que é essa a volta de Jesus. Jesus nunca voltará
porque ele nunca foi, nunca voltará, descendo dos céus com trombetas, etc. Isso aí é propaganda cristã das igrejas para enganar os fiéis. Repito, qualquer teólogo sério, até o Papa Francisco, sabe que Jesus nunca descerá, nunca voltará, mas os fiéis que frequentam igrejas pregam essas bobagens porque eles são enganados por não conhecerem os costumes da sociedade judaica da época em que Jesus viveu. Certinho? Então, eu vou mostrar aqui, eu fiz uma série, já faz algum tempo, fiz uma série que está aí à disposição de qualquer internauta. O título da série é Jesus Nunca Voltará. Jesus Nunca Voltará. Essa série tem 11 vídeos, 11. Em cada vídeo eu mostro cada passagem bíblica de Mateus até Apocalipse, explicando direitinho por que Jesus nunca voltará. Então, se você quiser mais conhecimento sobre isso, veja minha série com o título Jesus Nunca Voltará, com 11 vídeos. Mas para esse vídeo aqui, já que o Nando Lemon mostrou mais uma passagem, que é a de Apocalipse, mostrando que Jesus disse que virá sem demora, em razão disso, vou aqui mostrar mais algumas passagens, desde o começo, Mateus até Apocalipse, porque os cristãos pregavam a volta do Messias para aquele tempo e não para hoje. Isso aí é propaganda enganosa das igrejas, correto? Então vamos aqui, inicialmente. Vou pegar logo aqui o primeiro livro do Novo Testamento. O primeiro livro do Novo Testamento, que é o livro de Mateus. Certinho? Mateus. Então, em Mateus aqui, capítulo 3, versículos 2 e 10, está escrito assim. Veja bem, vamos lá. Aqui é o João Batista aparecendo aqui em Mateus. O João Batista aguardando aí o Jesus. Então, o João Batista, veja quem? Veja como diz o capítulo 3, versículo 1, 2 e 3. Vou ler aqui. Naqueles dias, que dias? Há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos na Palestina. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Entendeu? Está próximo o reino dos céus. O João Batista pregava já isso aí no tempo dele e não para hoje. No tempo dele, para a época dele. E ele diz claramente: arrependei-vos, porque está próximo, se aproxima o reino dos céus. Entendeu? Muito bem, vou trazer mais uma passagem. Em Mateus, no mesmo livro, veja o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus, até o último livro, Apocalipse. Todo o Novo Testamento, mostrando claramente que a volta de Jesus, essa fantasia dos cristãos, era pregada, aguardada para aquele tempo, há 2000 anos, e não para hoje. É por isso que o Nando Lemon brinca, dizendo que Jesus deve ter perdido aí o GPS, ou pegou um ônibus errado e foi parar em outro planeta. O Nando Lemon brinca porque isso aí é uma brincadeira das igrejas cristãs que enganam os fiéis, dizendo que Jesus está voltando. Jamais Jesus voltará. E o Novo Testamento diz isso de Mateus a Apocalipse. Outra passagem aí para você ficar esperto. Outra passagem. Em Mateus, capítulo 4, versículo 17. Vamos lá. Mateus, capítulo 4, versículo 17. Jesus aqui está pregando também, e com o mesmo discurso do João Batista. Então, diz assim: daí por diante, passou Jesus a pregar
e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Você viu no início o João Batista dizendo a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E agora aqui é Jesus também dizendo a mesma coisa para o seu tempo, há 2000 anos na Palestina. Jesus dizendo a mesma coisa: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Próximo para o tempo dele, há 2000 anos. Viu aí como os cristãos pregavam a volta do Messias, o fim dos tempos, para a sua época infeliz, em que a Palestina era dominada por invasores romanos. E eles queriam que aqueles invasores miseráveis saíssem da Palestina, fossem embora. E aí eles esperavam um Messias forte, que seria rei de Israel, o Cristo. E todos os que apareceram foram presos, torturados e mortos pelos invasores romanos, inclusive o Jesus dos cristãos. Certinho? Outra passagem ainda, gente, é o que não falta. Repito, de Mateus a Apocalipse, os cristãos pregavam a volta do Messias descendo pelos céus para aquela época, para aquele tempo. E eles se decepcionaram. Outra passagem aqui, em Mateus ainda, capítulo 10, versículo 23. Vamos mostrar aqui. Capítulo 10, versículo 23. Aqui, Jesus está conversando com seus discípulos, os 12, inclusive Judas Iscariotes, certinho? Em Mateus, repito, capítulo 10, versículo 23. Então está escrito assim, veja, Jesus dizendo aos 12 discípulos que estavam ali ao lado dele. Jesus disse: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Viu aí, gente? Como os cristãos pregavam a volta de Jesus, do Cristo, para aquele tempo? Aqui, Jesus, na lenda aqui, está dizendo aos seus discípulos, aos 12, que a vinda do Filho do Homem, a vinda do Cristo, a vinda do Messias descendo pelos céus, era programada para aquele tempo. E Jesus diz que antes que todos os discípulos percorressem as cidades de Israel naquele tempo, Jesus está dizendo: olhem bem, meus 12 discípulos, o Filho do Homem voltará brevemente, voltará sem demora, e ele voltará antes que todos vocês, os 12 discípulos, antes que todos vocês percorram os territórios de Israel. Ou seja, o Jesus vai descer pelos céus, o Filho do Homem, o Cristo vai descer com seus anjinhos e trombetas, antes que todos os 12, vocês, todos os 12, percorressem todas as cidades de Israel. Jesus voltará muito antes que isso. E o que aconteceu? Jesus nunca voltou, porque isso é fantasia religiosa. O Filho do Homem nunca voltou. E os discípulos percorreram as cidades de Israel e o Filho do Homem, o Cristo, o Jesus programado, não voltou. Porque isso é fantasia religiosa. Entendeu? Vou trazer mais uma passagem em Mateus ainda. Estou mostrando aqui várias passagens para você ver que, de Mateus a Apocalipse, a vinda do Filho do Homem, a volta de Jesus, seria programada para aquele tempo e não para depois. Você entendeu? Mais um exemplo aqui. Em Mateus, capítulo 16, versículos 27 e 28, vamos aqui. 16, versículos 27 e 28. Muito bem. Veja aqui o que Jesus novamente diz a seus discípulos. Novamente, o que ele diz?
porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai. Escute bem. Com os seus anjinhos, os seus anjos. E então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade, veja bem, Jesus dizendo aos 12 discípulos, em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Viu aí? Mais uma vez, Jesus diz a seus próprios discípulos que o Filho do Homem chegará em breve. Está chegando o Filho do Homem. E que alguns daqueles discípulos, alguns dos 12 discípulos, verão esse Filho do Homem ainda em vida. Ou seja, alguns desses discípulos não morrerão, estarão ainda vivos, e verão o Filho do Homem descendo pelas nuvens. Só que os 11 discípulos de Jesus, os 12 discípulos de Jesus, os 12 morreram e não viram o Filho do Homem descendo pelos céus. Jesus aqui prometeu que alguns daqueles discípulos que estavam ali diante dele, alguns dos 12 discípulos, veriam ainda em vida o Filho do Homem descendo pelas nuvens. E os 12 discípulos morreram. E o Filho do Homem não desceu pelos céus. Então você vê de forma fácil que todo o Novo Testamento mostra de forma clara que Jesus estava voltando, era aguardado o Messias para aquele tempo. E que Jesus nunca foi esse Messias, nunca voltou, nunca desceu dos céus o Filho do Homem, porque, obviamente, nunca subiu. Muito bem, vou trazer ainda outra passagem de Mateus. Estou aqui estou repetindo sim, o mesmo tom, o mesmo livro de Mateus, mas com passagens de versículos, capítulos diferentes, mas mostrando que em todo o Novo Testamento, o Messias, o Cristo, o Filho do Homem, era aguardado para aquele tempo, para aquela época, porque eles eram dominados pelos romanos e eles queriam que aparecesse um judeu forte que seria rei de Israel e que iria expulsar os romanos da Palestina. Só que esse desejo aí desses judeus foi um desejo que não se realizou, porque os romanos sempre ali dominando a Palestina e depois outros povos aí. Vamos aqui trazer outro exemplo em Mateus. Como são grandes, muitos os exemplos, não é isso? Em Mateus, capítulo 19, vamos lá, versículos 27 e 28, aqui, 27 e 28. Veja aqui o que Jesus diz também aos discípulos. Diz assim, Jesus lhes respondeu aos discípulos, aos 12, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Na regeneração, quando o Filho do Homem, é a volta também aí do Filho do Homem, pregada para aquele tempo. Jesus diz que quando o Filho do Homem viesse com os anjinhos e trombetas para julgar aí o povo, aqueles discípulos, os 12, iriam ser 12 juízes e iriam julgar o povo. E o engraçado é que você vê que aqui o próprio Jesus também errou aqui. Esse texto atribuído a Jesus também errou. Por quê? Porque Jesus disse que os 12 discípulos serão 12 juízes que julgarão ali as 12 tribos de Israel. E um desses juízes aí, desses discípulos, era o Judas Iscariotes. E depois, na lenda, Judas Iscariotes traiu a Jesus, abandonou a Jesus. E Jesus aqui dizendo que Judas Iscariotes também seria aí um julgador, participando aí juntamente com os 12 discípulos. Só que Judas traiu a Jesus. Obviamente, não haveria lugar para ele aqui
nos 12 juízes aqui, no número 12 juízes, para julgar as tribos de Israel. E você vê que os 12 discípulos aqui faleceram, não existem mais. As 12 tribos de Israel também não existem mais, não há como serem julgadas, e que o Filho do Homem não apareceu. Então você vê que em todo o Novo Testamento, a volta do Filho do Homem, a vinda do Filho do Homem, o Messias para julgar vivos e mortos, isso aí era pregado para aquele tempo, há 2000 anos na Palestina, quando havia ali a dominação romana. Agora vamos sair aqui de Mateus, vamos passar para Lucas, para mais um exemplo. Em Lucas capítulo 21, versículos 27 e 32, mais um exemplo aqui, Jesus dizendo: então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Escute aí, atribuída a Jesus, dizendo que o Filho do Homem virá numa nuvem, com os anjinhos, não é? E ali trombetas, com grande poder e glória. E continua dizendo: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Aí vai para o 32, o versículo 32. Diz Jesus: em verdade vos digo que não passará esta geração, a geração em que ele vivia, não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Entendeu aí? Não passará esta geração, a geração em que ele vivia há 2000 anos na Palestina, e não hoje, sem que tudo isto aconteça. Ora, Jesus morreu, seus discípulos morreram, os romanos que dominavam a Palestina morreram, e aí o Jesus ali, o Filho do Homem, não voltou, não retornou à Palestina, jamais. Após a morte de Jesus, o povo judeu, que era o povo de Jesus, continuou sob dominação romana. Ou seja, Jesus nasceu, viveu, morreu, e a situação de dominação romana não se alterou, continuou a mesma. Entendeu aí a fantasia da vinda do Filho do Homem, que era pregada para aquele tempo? Os judeus esperavam um homem, um judeu forte, que seria rei para expulsar os romanos da Palestina. E aí criou o sonho, e muitos judeus esperavam aí que surgisse esse rei de Israel, esse Messias, esse Cristo, e nunca surgiu, nunca surgiu. Tudo isso para aquele tempo. Muito bem, vamos agora, para tornar o vídeo aí não muito longo, né? Vamos para Apocalipse agora. Veja bem, eu comecei mostrando aqui passagens do primeiro livro do Novo Testamento e vou até ao último livro, o de Apocalipse, e a mesma coisa, pregando ali a chegada do Messias, do Filho do Homem, para aquele tempo e não para depois. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, temos assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve, esse em breve aí é para há 2000 anos, quando eles escreveram o texto aqui, que em breve devem acontecer, as coisas que devem acontecer em breve. Esse em breve há 2000 anos. Em breve não é para 2 anos, para 4 anos. Em breve não é para 50 anos, 100 anos. Entendeu? Em breve significa estar prestes a ocorrer. E isso há 2000 anos. Entendeu? E agora, para terminar, trago aqui no mesmo livro de Apocalipse, que é o último, no capítulo 3, o versículo 11, trazido aqui pelo Nando Lemon. Então, o versículo 11 do capítulo 3 de Apocalipse está escrito assim. Aqui, o autor
do Apocalipse, escrevendo: venho sem demora. Veja aí, venho sem demora, venho em breve, venho sem demora. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Entendeu aí? Gente, se vocês não lerem a Bíblia, se vocês não estudarem a Bíblia, serão facilmente enganados por espertalhões religiosos. É o que eu sempre digo aqui: para você compreender alguma coisa, é preciso estudá-la. É preciso estudá-la. Esse negócio de Jesus voltar, isso aí é só mesmo para os fiéis que frequentam igrejas. Os líderes sabem muito bem que Jesus nunca voltará. Sabem muito bem isso. O Papa Francisco sabe disso, que Jesus nunca voltará, que isso aí não é uma coisa, um fato, uma realidade, mas aí o desejo apenas aqui dos judeus da época. Então ele sabe disso, o Papa Francisco, só que não espalha. Vai espalhar? Ele vai espalhar isso? Nunca. Mas ele sabe que nunca Jesus voltará. É por isso aí que o Nando Lemos fez aí uma certa gozação. Mas a gozação mesmo quem faz são as igrejas cristãs em relação aos pobres fiéis. Aí é que é gozação. Isso não é crença, não é crer. Isso é fato. Os judeus aguardavam, na época de Jesus, aguardavam um judeu forte que seria rei de Israel e que iria ter poder para expulsar os romanos da Palestina. Surgiram vários judeus dizendo ser o Cristo, o Messias, e nenhum deles desceu pelos céus com anjos e trombetas. Os romanos continuaram dominando a Palestina antes, durante e depois da morte de Jesus. Entendeu? Jesus nunca foi o Cristo esperado, o judeu esperado. Jesus nunca foi o rei de Israel, e eles esperavam que esse Cristo seria o rei de Israel. Jesus nunca foi o rei, nunca foi rei de Israel, entendeu? Então as igrejas enganam os fiéis. Qualquer teólogo sério sabe que você não pode levar isso a sério, de que Jesus vai descer dos céus algum dia e aí aparecer nos céus de Israel, ou nos céus de Brasília, de Sobral, terra onde eu nasci, ou do Rio de Janeiro, onde moram aí dois ateus, né? O Robertão, do canal Viva os Ateus, e também o teólogo Fábio de Oliveira Lima, outro ateu, que tem um canal maravilhoso com o mesmo nome, canal Fábio de Oliveira, também mora no Rio, e a doutora Ana Cristina, que tem um canal maravilhoso no YouTube, com o título Foco nas Ideias Responde. Jesus também não vai aparecer nos céus de Copacabana, nem de Ipanema. Isso aí é lenda, gente, é lenda. Muito cuidado com as igrejas. Estude a Bíblia, estude os costumes da sociedade judaica, e aí ninguém conseguirá enganar você. Certinho? Portanto, aí, mais uma vez, obrigado ao Nando Lemos por ter indicado aí mais uma passagem engraçada da Bíblia, que é a lenda sobre a volta de Jesus. Muito obrigado.